Gente, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo a gente aqui no Tarja Preta. Hoje a gente está aqui no Bar do Negão, em Pau Grande. Hoje é dia 10, né? 10 de novembro. E nós estamos aqui com uma figura ilustre que eu conheci aqui no dia do aniversário de Garrincha, que é o seu Alex Braga, né? Colecionador de apetrechos, vão colocar dessa forma, mas não é apetrecho não, né? De relíquias, né? De relíquias futebolísticas. É um cara bem interessante e veio aqui em Pau Grande, se apaixonou pela cidade, se apaixonou pela história da cidade, não só a história de Garrincha, que ele já era apaixonado. E a gente está aqui hoje fazendo entrevista com ele. Cameraman, vira pro homem. Boa tarde, meus amigos. Gente, esse é seu Alex, né? Seu Alex, como é que o senhor chegou aqui em Pau Grande? É uma história interessante. Eu não conhecia, né? E a gente, como colecionador, eu como neto de uma pessoa que gostava de futebol, com meu avô, Paulo, ele sempre me falou sobre Garrincha, que ele viu Garrincha jogar, viu a carreira toda, mas eu nunca imaginei e nunca pude ter a ideia de onde ficava Pau Grande. Todo o conceito que a gente tem no Rio de Janeiro é que Pau Grande é muito longe. Então nunca tive a oportunidade de visitar. Até que veio a chance de eu tentar buscar procuração, através de um amigo em comum, conhecer pessoas da família do Garrincha. Então o objetivo inicial era vir buscar uma peça aqui para minha coleção. Essa foi a isca que me trouxe ao local. E o intuito inicial era esse: passar aqui, pegar, adquirir 2, 3 peças com familiares do Garrincha e levar para a coleção no Rio de Janeiro, onde nós temos ainda o projeto de montar um outro museu de futebol em geral. Só que a coisa tomou outro rumo. Quando coloquei os pés aqui, a atmosfera, o ambiente, e principalmente foi uma coisa que surgiu, a gente sabe que a vida do Garrincha foi um fato muito presente, que as pessoas passaram pela vida dele ou pela vida da família e sempre tiraram alguma coisa. E eu não podia me enquadrar, eu ser mais um. Uhum. Então, quando eu tive a oportunidade de conhecer alguns familiares, conhecer o local, eu pensei comigo, por que não fazer aqui? Ao invés de eu ser mais um extrativista, alguém que passasse por aqui para levar para o Rio de Janeiro, eu poderia agregar algo ao local, trazer coisas que eu já tenho, e daí veio a ideia. Eu adquiri algumas peças, e a falta de um memorial, de um museu no local, porque eu tenho muitos amigos que moram na Europa, moram fora do Rio de Janeiro também, em outros estados, e sempre me perguntam onde fica o Museu do Garrincha, onde fica o memorial do Garrincha. E eu, infelizmente, tenho que responder para eles que não existe. Então, eu me vejo em condições de colaborar e de tentar viabilizar esse projeto. Então veio essa ideia de trazer para cá o projeto e eu poder ter uma resposta para essa pergunta. Do cara que está lá na Inglaterra, que está na França, que está na Alemanha, fala, não, agora pode existir, ou quando vier a existir, fala, não, agora existe. O Museu do Garrincha fica no bairro de Pau Grande, Magé, Rio de Janeiro. Essa é a nossa ideia. Legal. Queria enfatizar para todos aqui que nós estamos aqui no Bar do Negão, em Pau Grande, mas nós poderíamos estar no campo de Pau Grande, né? Nós poderíamos estar agora, abrir uma choperia também lá no campo, poderíamos estar em todos esses lugares. Mas aqui foi o lugar que a gente se conheceu e o bar estava aberto e se propôs a fazer um almoço para a gente. Vocês não estão convidados. Então a gente está aqui, né? Eu estou falando isso porque as pessoas, por que está sendo feito lá? Não está sendo feito lá em função disso. Tá? Outra coisa, o senhor viu o Garrincha jogar? Não. É bom, apesar desse rostinho aqui um pouco amassado, né, pela história, mas como eu falei, foi meu avô que me contou essa história. Eu sou de 71, o Garrincha parou de jogar em 73 e eu sou um fã que teve o privilégio de ver em vídeos, de colecionar, ver em revistas a história, e eu tenho saudade daquilo que não vi. Então isso faz a gente até se motivar mais e buscando, revirando coisas, sebo, viajando, comprando peças para a gente remontar essa história. E o principal
Eu acho que a essência desse projeto a gente ouviu sempre a história do Garrincha ser contada como se fosse um disco. Ele rodou sempre de um lado só. A gente ouve sempre o lado B, mas tem o lado A. Todo disco tem dois lados. Sim, sim. Então, eu acho que a gente tem que passar para as gerações atuais, os garotos que hoje nascem aqui ou que vivem em qualquer cidade pequena do Brasil, que aqui existiu um cara que não era só um beberrão, que não era só um mulherengo, mas que era fundamentalmente um cara de muita coragem. E uma coisa importante também, que nós vamos contar muitas histórias no museu, mas Garrincha foi o único analfabeto na história do futebol a ser campeão do mundo. Então ele abre uma possibilidade, né? Ele mostrou que seria possível realizar aquilo que aparentemente seria impossível. Tanto que depois dele nunca mais ninguém vai realizar isso. Não há espaço no mundo de hoje para um analfabeto ser campeão do mundo. Não vai existir. Estava comentando isso hoje com o nosso amigo Paulo. Esse recorde, essa marca, o Cristiano Ronaldo não vai ter. Já era. Ele sabe ler e escrever. O Messi não vai ter essa marca do Garrincha. Então alguém tem que saber que alguém nasceu em Pau Grande, uma cidade pequena, como uma criança, traçou um caminho para si. Ninguém fez isso para ele. Falou: Garrincha, você vai ser o jogador, eu vou pegar você. Falou para ele com 12, 13 anos, você vai ser o jogador de futebol, você vai entrar para a seleção brasileira, vai conquistar 2 Copas do Mundo, vai jogar num dos maiores times do Brasil. Esse caminho, esse roteiro, quem criou foi ele próprio. Traçou um objetivo e chegou no objetivo. Então a nossa missão aqui não é desmentir fatos, a gente vai contar parte da história que foi omitida, a gente pode dizer isso. Temos que contar que estamos falando de um cara muito corajoso, um cara que deve ter pego carona em cima de cavalo para poder chegar na estação, deve ter andado a pé na chuva, deve ter andado de bicicleta, deve ter andado em moto para chegar numa estação, pegar um trem, descer na Leopoldina, pegar uma lotação, chegar em Botafogo, muitas das vezes com fome, para se tornar campeão do mundo. Então isso abre a possibilidade para crianças, adolescentes hoje ter espaço de sonhar e realizar. Se um cara há 90 anos atrás nasceu aqui e 53 nós estamos falando de 70 anos atrás, onde não existia internet, não existia telefone, não existia carro disponível, fácil acesso, televisão para mostrar isso, ele fez. Então qualquer garoto hoje que nasce numa cidade do interior, em qualquer lugar do Brasil, ele pode sonhar e realizar, porque um cara fez isso sem saber ler, sem saber escrever, sem ter assistência, sem ter um tutor, sem ter quem mostrasse o caminho, ele traçou e chegou. Então o museu vai mostrar a parte que todo mundo conhece e vai mostrar a parte que existiu e que não é contada, porque infelizmente no Brasil as pessoas escolhem aquilo que contar de uma história. A gente pretende contar tudo e mostrar esse lado de que estamos falando de um cara de muita coragem, não era um preguiçoso, exerceu com amor aquilo que fez, não jogava por dinheiro, jogava por amor, muitas das vezes pagou um preço caro por isso. Então a gente vem para contar, vamos fazer tocar o lado A do disco e o lado B também. Então essa é a essência do projeto, mostrar tudo sobre o Garrincha. Perfeito. Agora deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Antes do senhor, perdão, antes do senhor sentar aqui para a gente começar a entrevista, o senhor estava mexendo numa série de relíquias aqui que o senhor trouxe. Agora, qual foi a primeira peça que o senhor adquiriu? Onde deu origem a tudo? Em termos de Garrincha, eu vou mostrar em termos de Garrincha. A minha esposa vai trazer ali 2 caixinhas de fósforo. Acho que todo mundo que coleciona a Copa do Mundo são doidos por isso aqui. Isso aqui é uma caixinha que na época já tinha merchan. Foi lançada pela Hamilton, aquela mesma da máquina de escrever, que durante muito tempo, uma das maiores indústrias aqui no Brasil, ela fabricou um barbeador elétrico
em 58. Esse aqui era alta modernidade, né? Esse é um Hamilton, um barbeador importado, eles trouxeram de fora do Brasil, e associaram esse produto no lançamento em 58 à seleção brasileira. Então existe 25 caixinhas dos 25 jogadores, comissão técnica, João Avelange também foi um dos personagens dessa coleção, e o Garrincha está entre eles. Então essa é uma caixa original do ano de 58, nunca foi aberta, está aqui dentro com todos os palitos, e é a peça que eu comecei, coleção própria, né? Eu vi muitas revistas na infância, muitos jornais, mas a aquisição foi a caixinha de 58. Foi muito bacana, legal. Original e lacrada. Em 62 repetimos a dose. Está aqui a caixinha, a coleção de 62, ela já tem 60 caixinhas. Aqui tinha os reservas, os titulares e mais alguns jogadores que participaram da preparação da seleção. O verso aqui é o escudo da CBD. Aqui não tinha merchan. Mas 58 foi a Hamilton que trouxe essa coleção e hoje ela é uma das mais cobiçadas do Brasil. É raro. E o senhor tem? Tem as 25. Muito interessante, né? O acervo que o senhor tem. Olha, gente, é muita coisa, vocês não têm noção do que o senhor Alex trouxe aqui para a gente ver, né? E agora o senhor está com essa ideia, né, de fazer o memorial ou um museu, né, em Pau Grande. A sua ideia é fazer a coisa acontecer aqui? Aqui. A tentativa, e você foi muito feliz quando falou, é uma ideia que eu pretendo que se transforme em projeto e depois se transforme em fato. Porque aqui você tem particularidades que em nenhum lugar do mundo você vai encontrar um conjunto. Eu sou um cara de família simples, né? Nasci em Oswaldo Cruz, no bairro da periferia do Rio de Janeiro, filho de uma professora do município e de um operário de laboratório que casualmente se chamava Manuel. E meu pai casou com a minha mãe analfabeto, e minha mãe era professora. Ele se alfabetizou impulsionado, animado e com o apoio da minha mãe. E tive a oportunidade ao longo da vida a minha mãe investiu quase todo o salário que eles ganhavam, que era pequeno, na nossa educação, minha e dos meus irmãos. Isso me proporcionou hoje a gente ter uma vida mais confortável. E eu já visitei vários países e muitos museus mundo afora. Poucos lugares no mundo, o mundo todo é recheado de personagens históricos. Mas Pau Grande tem uma particularidade onde tudo é perto. Aqui você pode, o circuito turístico está pronto. Aqui você tem a pé a igreja que o Garrincha foi batizado, o campo que ele jogou, a cachoeira e piscina natural onde ele tomou banho na vida, pescou, a casa que ele morou. Quando você vai na Europa, você vai visitar onde nasceu Picasso, você pega um carro para sair da casa dele para onde ele estudou. Depois você pega o carro de novo para saber onde era o ateliê. Depois você pega outro carro, talvez ande 2 horas para chegar onde a família dele morava. E você tem tudo a pé. Então você tem um circuito turístico já montado, pronto para ser explorado. E para isso virar informação, e isso via inspirar as futuras gerações. Então, só resta a nós que estamos passando por aqui hoje executar, que o cenário está aí. Tudo foi colocado, né, pela história, já na posição de se fazer. Então, não há nenhum lugar no mundo melhor para se contar essa história do que aqui, porque onde a gente vai ter a casa que o Garrincha morou? Onde vai ter o campo que ele jogou, a igreja que ele foi batizado? Esse cenário não tem como ser. Se você fizer uma cidade cenográfica, você está quebrando a originalidade. E quem coleciona ama o original, ama a raiz. Então essa raiz está aqui. Então, a princípio, não tem melhor lugar. Você podia fazer em Botafogo, podia fazer em Copacabana, visando a parte comercial da coisa. Seria muito mais lucrativo fazer um museu em Copacabana, porque ali o turista internacional está lá. Mas a gente não vai ter a riqueza, né, que Pau Grande pode contribuir com esse projeto. Então, por isso, a ideia nasce aqui. Espero que se execute aqui. Tomara, a gente está torcendo para isso. Agora, como é que se dá
né? Eu vou explorar esse lado colecionador do senhor, né? Porque como é que se dá esse relacionamento do senhor, né, com as pessoas que têm os objetos, né, que é de interesse do senhor, né? E passa a ser de interesse de todos nós, né? Não só pela curiosidade, sim pelo valor histórico que tem. E como é que é essa relação? Como é que o senhor chega no objeto? Como é que o senhor exatamente isso? Então, uma coisa que é importante a gente falar, qualquer momento da vida você pode começar a colecionar. Você pode ter 82 anos, como o nosso amigo aqui, pode ter 7, como tive quando comecei. Tive o privilégio de ter uma mãe professora que me forneceu as primeiras figurinhas de futebol. Comecei minha coleção em si com amostra grátis que minha mãe ganhava na escola como professora, e eu abri os primeiros envelopes de figurinha porque a gente não tinha abundância financeira para comprar algo de figurinha. Normalmente a gente parava no meio, acabava a figurinha, acabava a coleção e a gente não tinha recurso para completar o álbum. Mas quando a gente fala de peças centralizadas num único tema, num único jogador, a fonte é pesquisa, né? Eu coleciono desde 7 anos de idade e com muito mais ênfase de 2006 para cá, onde eu pude ter mais recursos para poder ter um computador, ver a internet. A internet foi muito importante para quem coleciona. Você consegue comunicação com pessoas do outro lado do mundo. Antes não existia isso. Então a essência hoje é o intercâmbio entre colecionadores. Você, quando você busca o tema futebol, você passa a conhecer jogadores do passado, e às vezes a família de um jogador indica a família de outro jogador. Normalmente a realidade brasileira não permitiu que os jogadores do passado ganhassem muito dinheiro, então às vezes é benéfico, porque há o risco dessas peças se perderem, as famílias passarem para colecionadores que vão preservar a história. Nem todos vão montar museu, memorial, muitos compram com interesse de comercializar, revender, mas quando a família percebe que é alguém que vai difundir, vai levar adiante, vai cuidar do objeto, transformar aquilo num acervo, a gente passa a ser um canalizador, né, de vários familiares, de vários jogadores nos procurar para ceder as peças. Então, essa é uma das fontes. Pesquisa, a outra, familiares de jogadores do passado, e que chegam a gente através de indicação. Eu estou vendo aqui, né, alguns documentos pessoais, né, de Garrincha, né? Eu estou vendo uma carteirinha aqui do Flamengo. É meu time de coração. Nosso. Entendeu? O senhor pode mostrar, por gentileza? O Garrincha passou pelo Flamengo e no final de 68 ficou apenas cerca de 6 meses jogando lá. Final de carreira dele. Ele jogou finalzinho de 68 e boa parte de 69. E foi dos grandes times, foi o último time que o Garrincha jogou futebol aqui no Brasil, dos grandes clubes, né? Depois ele passou por clubes pequenos no interior do Brasil, mas graças a Deus ele teve esse prazer, né, de vestir o manto sagrado. E o senhor comentou comigo ainda agora, antes da gente começar a entrevista, né, que na época que Garrincha era jogador de futebol, não tinha essa coisa como é que se diz? Comercial, né? Os jogadores não faziam comercial. E o senhor tem uma relíquia, né? O senhor trouxe não só o cartaz, como também a peça, né? Para mostrar. Só podia mostrar para a gente, por gentileza? Só fazer uma ressalva aqui que eu sim. não falei. Essa carteira é carteira de atleta. É a carteira que os jogadores do Flamengo tinham quando se tornavam profissionais. E cada um naquela época você não tinha cartão magnético, não tinha senhas. O cara tinha simplesmente uma carteira de atleta do clube, e essa aqui é a carteira original do Garrincha. Muito bacana. Mas o produto que você está falando são... O Garrincha não era um cara muito procurado pelas marcas, como foi o Pelé, por exemplo, né? Devido a essa história de contar o lado B da história, associavam a ele apenas os defeitos, como todos nós temos defeitos, né? Se um dia alguém for contar a minha história,
contar só o defeito, pô, o Alex é um cara barrigudo, né, que não tinha uma boa forma, se botasse ele para correr, ele não conseguia correr, se botasse ele no calor, andar no sol, ele passava mal. Se contar só esse pedaço, você vai pensar, pô, como é que o cara vivia? Né? Cheio de problema. Então, quando você conta um enredo, se você contar só o negativo, vai calcificar a parte negativa. Então, isso dificultava o Garrincha a ter uma vida comercial como o Pelé teve, por exemplo, o Rivelino, outros jogadores, o Gerson. E ele, na vida, só fez praticamente um comercial, que saiu na revista O Cruzeiro, circulou na revista, que era a maior revista do Brasil. Na época, né? Da época, junto com a Manchete. Era mais cara, era uma revista que rodava para a elite brasileira. E ele fez um comercial para Alpargatas, que foi esse comercial aqui, tá aqui na página. Vou mostrar para vocês. Aqui ele aparece com 7 filhas, né? Ele com as crianças no colo. E nos pés dela, todas calçadas com a sapatilha Alpargatas, que era uma febre na época, era calçado, calçava a face, não precisava amarrar cadastro, a criança colocava com facilidade. E a marca associou o Garrincha porque ele tinha 7 filhas. E quando você falava em 7 vidas, associava muito ao gato, né, que o gato era difícil de morrer, e também associava a sandália, que você podia usar e era difícil de acabar. E teve a felicidade na época de ter 7 crianças. Então criaram-se a marca da sapatilha 7 vidas. Muito interessante. E o mais legal, que eu acho que a gente fecha isso com chave de ouro, aqui está a caixinha de uma sapatilha 7 vidas. Aqui dentro tem um par original que nunca foi usado, essa caixinha nunca foi aberta. O calçado é esse aqui. E aqui nós temos a propriamente dita, que é a sapatilha que estava no pé das crianças. E essa também é infantil. Eu nunca tentei calçar, né? Eu não vou testar a durabilidade do produto. Mas na época era um calçado que servia fácil, né? Popular, a criançada gostava. E hoje virou um item de coleção que vai estar junto com muitos outros lá no museu. Quem for no museu vai ver pessoalmente a caixinha das 7 vidas, que foi o calçado que as filhas do Garrincha usaram para fazer esse comercial. Agora, o senhor também tem alguns livros, né? Tem. Vou mostrar 2 bem interessantes. O primeiro, esse aqui foi pela primeira vez, você conhece também bastante de livro, O Demônio de Pernas Tortas. Esse foi o primeiro livro que se escreveu sobre o Garrincha no Brasil. E foi no mês, ali no período da despedida dele na seleção, naquele famoso jogo da gratidão. Ali começaram a escrever por ele. Engraçado que ele foi um dos maiores jogadores do mundo, mas durante a carreira ninguém se interessou em escrever livros sobre Garrincha. No mês que ele estava terminando, aí ele virou um grande personagem. E uma coisa importante a se falar sobre isso também é que eu não tenho como afirmar em termos gerais, mundiais, mas talvez nenhum analfabeto tenha se inspirado tantos livros escritos como Garrincha. Ele não sabia escrever, mas muita gente depois se interessou a escrever sobre ele. Então essa é outra marca que ele tem. E tem um outro muito interessante também que conta a parte da origem da família, lá atrás. Poucas pessoas sabem que o pai de Garrincha era indígena. E veio lá de Alagoas para Pau Grande. Veio de Arapiraca. Aqui você tem esse livro conta a história do pai, da família, e que explica muita coisa. Que você imagina como que deve ser difícil, deveria ser muito difícil para um suíço, um alemão, um tcheco, segurar um índio dentro de um campo gramado. Eles devem ter visto coisas que nunca viram na vida e realmente viram. Né? Como é que você vai tentar segurar o índio que tem movimentos que o homem branco não conhecia? Então o Garrincha canalizou sobre usar muito bem a origem, as raízes, né? E até o lado místico disso. Era uma covardia, né? Você enfrentar um alemão de cintura dura com um cara do campo, toda aquela ginga, coisas que trouxe de raiz,
e depois virou o que virou, um grande jogador de futebol. O senhor mostra pra gente, né? O senhor já comentou em outra oportunidade, até mesmo aqui, que o senhor coleciona acervos de futebol. Mas a gente percebe que o senhor tem uma paixão, né? Muita identificação. É muito interessante essa identificação que o senhor tem com o Garrincha. Porque o senhor, apesar de não ser daqui, né, da nossa cidade, mas o senhor parece que é um... Pertencente à história. O senhor Eu quero entrar nela. Exatamente. Entendeu? Então, isso é muito interessante. A gente acha, eu particularmente, que sou nascido aqui, né? Não tenho tanta identificação quanto o senhor está mostrando ter. Isso é muito, muito, muito legal, muito gratificante mesmo. Quando a gente vê muitas coisas no aspecto da história pessoal dele, tem pequenas coincidências, né? Por exemplo, o nome do meu pai é Manuel, mas não tem nada a ver com Garrincha. O motivo foi outro. Foi uma coincidência. Eu também sou filho de um Manuel, que foi analfabeto boa parte da vida, aprendeu a ler e escrever depois de adulto, passou por muitas dificuldades que o Garrincha passou, saiu de uma cidade chamada Nova Cruz, no Rio Grande do Norte, vindo de caminhão para o Rio de Janeiro, né? Você viajar de caminhão em 1900 ali pela final da década de 50, início de 60 para o Rio de Janeiro, é uma façanha. Então, eu sempre admirei homens capazes de fazer façanhas, capazes de sair do lugar comum, sair do conforto, mesmo que não seja o conforto propriamente dito, mas sair do feijão com arroz. Acho que isso é muito importante, para a geração atual, os garotos que estão vendo, a gente trazer esse lado de que objetivos existem para serem alcançados, sonhos para serem realizados. E o Garrincha, 90 anos atrás, 80, 70, quando começou a pensar em jogar bola, traçou a vida que ele queria ter. Isso trouxe frutos negativos, mas trouxe realização. Nós estamos aqui, né? A cidade hoje, Pau Grande hoje é distrito de Magé, mas ela está tombada pelo Estado. O Estado tombou a cidade como patrimônio imaterial e cultural do Estado do Rio de Janeiro. Isso é muito importante para nós, né? E mais importante ainda, e eu falei isso numa oportunidade do senhor, né, que a gente precisa de pessoas que venham de fora, né, empreender na cidade, porque talvez a gente, por ser nascido na cidade, a gente não tenha tanta essa... Mas não é que em Pau Grande não, em outros lugares também da mesma forma. Você olha o lugar de outra forma. Exatamente isso, né? Então o senhor, quando chega você não tem mais um impacto, você nasceu aqui. O impactado é quem vem de fora. Exatamente. Então quando o senhor chega na cidade, o senhor vê uma coisa que eu estou cansado de ver e não dou... Não se sente mais impactado. Exatamente. Você nasceu na história. Muito interessante. Agora eu queria que o senhor mostrasse pra gente a peça mais valiosa que o senhor tem, assim, para o senhor. Não é que seja valiosa a nível de valor, valor sentimental, que o senhor acha que seja mais interessante. Eu ainda não fiz essa eleição, né? Era mais ou menos como você chegar para o Garrincha e perguntar qual é a filha que você mais gosta dessas 7. Você quer que está no colo? Não, mas essa aqui é que está sorrindo mais. A outra está mais bonitinha. Ele gostava das 7 do mesmo jeito, com certeza. Então, eu vou mostrar alguma coisa aqui. Por exemplo, esse quadro aqui, recém-adquirido. Eu adquiri de um amigo, filho de um jornalista muito importante. Aqueles que são mais antigos ou que estudam mais profundamente futebol devem ter ouvido falar em José Maria Escassa, um rubro-negro ilustre, já foi nome de sala de troféus do Flamengo. E o Eduardo Escassa, que é um grande parceiro, inclusive eu almocei com ele ontem, ele me cedeu essa foto, que a princípio parece ser uma foto como outra qualquer, mas com os personagens que estão aqui, eu coloquei ele até de frente para o meu sofá em casa, do lado da televisão. Tem horas que eu acho que eles vão andar. Eles são a foto é tão bem nítida. Isso aqui não é uma impressão de revista, não é um jornal, é uma foto revelada em 1958, tirada dentro de campo. E foto original, na época só as empresas jornalísticas tinham condições de revelar uma foto desse tamanho.
e com essa definição você vê até os detalhes do campo, do gramado. Mas o mais importante está dentro da história. Essa aqui é a primeira vez que Pelé e Garrincha vestiram suas camisas para defender o Brasil numa Copa do Mundo. É a estreia de ambos. Eles não estrearam no primeiro jogo, nós tivemos ali, eles entraram no terceiro jogo da Copa de 58, quando a corda estava no pescoço, o Brasil tinha ganho o primeiro, empatado o outro, e no terceiro jogo, se perdesse, voltava. Então convenceram o Feola, que era o técnico, o Nilton Santos chegou junto nele e falou: chefe, eu acho melhor botar os dois, porque eu vejo o Nilton Santos fazer coisas lá no Botafogo, que se eu não ver, você está falando do Russo aí, que pode representar perigo para a gente, o Garrincha faz 10 vezes melhor lá. Então bota ele nesse jogo, que eu acho que o final vai ser melhor. E assim o Feola fez. Está aqui o Garrincha e o Pelé, e é uma foto histórica, rara, pelo tamanho da revelação, pelo fato implícito aí, estreia de ambos, no estádio em Gotemburgo, o terceiro jogo da primeira fase. Então essa é uma peça emblemática recém-chegada ao acervo. Muito bacana, é muito legal. Aqui a gente tem um negocinho que os garotos atuais não conhecem. Jogo de botão. Eu guardo em caixinha de joia, porque para mim são joias. Tem aqui o Garrincha representado na seleção brasileira. Esse é um botão da coleção 11 de ouro. Seleção brasileira, botão original, de 1962. Ele na seleção, existem os outros 10 jogadores, e ele aqui no Botafogo. Essa coleção trazia os 12 principais times do Brasil e a seleção brasileira bicampeã do mundo. Então é também uma relíquia, uma recordação da minha infância, porque eu joguei muito botão. Então aqueles que jogaram sabem o que significa isso aqui. Eu guardo assim, porque eu acho que joia se guarda em caixa de joia. Muito legal. Aqui nós temos abotoaduras, elas têm o símbolo da CBD. Pertenceram ao Garrincha, e ele utilizou isso aqui num baile que foi comemorativo da final da Copa de 58. Após o jogo, à noite, a Embaixada do Brasil em Estocolmo ofereceu um baile de gala, onde estavam os jogadores da Suécia e os jogadores do Brasil. Essas abotoaduras foram usadas num paletó usados pelo Garrincha. Muito legal. E eu quero mostrar aquela plaquinha do Botafogo. Os botafoguenses não perderem a esperança. Eu sou Flamengo, tá? Mas eu não ficaria triste se o Botafogo fosse campeão, não. Essa aqui também é uma relíquia. O Botafogo deu ao Garrincha, no jogo da despedida, chamado Jogo da Gratidão, em 1973. Deu ele dentro de campo essa placa como agradecimento por tudo que ele fez pelo clube. E aqui tem um texto: a Garrincha, a gratidão do Botafogo pelas alegrias de tantas tardes gloriosas. 19 de dezembro de 73 foi o dia do jogo da despedida dele na seleção brasileira. Então acho que essa é uma peça muito importante. Com certeza. O clube Botafogo deu como agradecimento ao Garrincha pela trajetória, pela carreira que ele teve, que foi o clube que ele mais defendeu. Gente, a gente está aqui fazendo uma entrevista de improviso, né? Estamos no Bar do Negão. É porque vocês estão ouvindo no fundo o carro do ovo. Faz parte, né? Mas é a peculiaridade da nossa localidade. Então é assim que funciona, mas já foi embora. Agora, eu estava observando aqui, eu não queria falar sobre esse assunto, porque eu acho que é uma coisa muito íntima do camarada, né? E o senhor tem um atestado de nascimento e de óbito do jogador. Olha que coisa interessante, gente. Certidão. É certidão de óbito. Gente, é muito, isso é muito legal, né? São originais, tá, gente? Deixa eu botar no foco aqui. Aqui nós temos a certidão de nascimento. Certidão de nascimento e certidão de óbito. Olha que coisa interessante, gente.
É coisa que pra gente, que às vezes é parente, né, fica guardado no canto, a gente, às vezes, uma vez por ano a gente faz uma limpeza e joga fora. E pessoas da importância, que tem uma importância única, singular, né? Isso tem um valor histórico muito, muito importante, muito relevante. Deixa eu só fazer uma ilustração aqui, Sim, claro. para a gente mostrar, para que as pessoas tenham noção da diferença dos tempos. O Garrincha, depois que terminou de jogar, como falamos aí do jogo da gratidão, que foi em 73, ele passou a aceitar convite para jogar qualquer partida. Questão de subsistência, de se manter. E, ao contrário do que muitos pensam, ele era um cara que tinha responsabilidade com os compromissos e aceitava qualquer coisa por isso. Então, tem um contrato aqui, ele recebeu um convite do Clube Colônia Esporte Clube de Três Rios. Aqui uma réplica, porque o documento é muito frágil, o original ficou em casa. Mas esse contrato traça aqui os termos do compromisso para esse jogo. Ele foi jogar em Três Rios, no campo do Colônia, e veja bem como eram feitas as coisas na época. O contrato, como qualquer contrato, envolve duas partes. Compromisso do Colônia Esporte Clube. Presta atenção aqui qual era o compromisso do clube que convidava o Garrincha. Pagar o Garrincha, cláusula primeira, pagar o Garrincha quantia de 10 mil cruzeiros. Eu não tenho noção de quanto representava isso em 79. Cláusula 2, importante, oferecer almoço ao Garrincha e família. Tinha que colocar em contrato para os caras poderem cumprir. Cláusula 3, enviar, se preciso for, uma Kombi para transportar o Garrincha, sua família, ida e volta. Não podia ser só ida, porque senão de repente se não botasse no contrato ele só ia. Ida e volta. Cláusula 4, apresentar o campo e bolas em condições de jogo. Contrato. A quinta, efetuar o pagamento após o jogo, de preferência em moeda corrente do país. Compromisso do Garrincha, é o contratado, se fazer presente na cidade de Três Rios no dia 7 de dezembro de 79, às 10 horas da manhã, para homenagens. Cláusula 2, jogar integrando a equipe dos veteranos do Colônia Esporte Clube em Três Rios, jogo este que tem início previsto para as 15 horas. Por que eu estou mostrando isso? Você imagina se chamar o Gabigol e falar que uma das coisas que ele vai ganhar para estar no jogo é o almoço, uma Kombi vai buscá-lo? É um impacto, né? Estamos falando de um dos maiores jogadores do mundo, coisa que o Gabigol, eu sou Flamengo, ele não vai chegar a ser da geração dele. Então, para a gente ver como as coisas eram tratadas, o Garrincha foi. Tanto que ele recebeu a cláusula, o contrato está assinado. Mas é para a gente fazer um choque de realidade. E diante de toda a história, né? Porque o senhor estava falando comigo antes, né? Que cada peça é uma história. E diante de toda essa história que o senhor já ouviu, que o senhor já ouviu muitas, né? E histórias essa, por exemplo, eu que sou daqui, nunca vi esse documento na minha vida, não sabia que isso pudesse existir dessa forma. O que o senhor montou na sua cabeça, né? No seu HD? O que o senhor montou a nível disso, esses detalhes? Eu não quero saber, a história em si a gente já conhece, eu quero saber do detalhe, né? Como é que o senhor vê isso? O senhor vê um contrato desse como o desespero financeiro, ou o senhor vê como coisa da época? A época não proporcionava se ganhar tanto dinheiro como se ganha hoje, né? Para tudo existe um mercado, né? Na vida, se você vai vender banana, não é o dono da banana que dá o preço da banana. Sim. Existe uma coisa chamada lei da oferta e da procura. Se a gente tivesse aqui em Pau Grande uma plantação de banana enorme, a banana não ia valer nada. Ia ter muita oferta e a oferta seria maior do que a procura. Sim. E na época, acho que o Garrincha estava buscando, além da subsistência, tentar reencontrar o personagem.
né? Eu acho que se a gente perceber associado à bebida, que ele bebeu a vida inteira, mas o agravamento da saúde dele é quando ele percebeu que ele não poderia mais dar alegria aos seus fãs. E os fãs é uma coisa que eu tenho lido alguns livros do Garrincha, conversado com pessoas mais antigas. Os fãs eram fãs do personagem, não eram fãs do Manuel dos Santos. Exatamente. E quando ele perdeu a capacidade de alegrar esses fãs, veio a depressão. Eu acho que ele começou a ver a coisa escapar entre os dedos, que ele nunca mais seria o personagem, porque talvez na ilusão da inocência, que ele tinha um lado inocente, porque ele seria Garrincha o resto da vida. Queria arrumar outras formas de alegrar as pessoas, mesmo que não seja profissionalmente como jogador de futebol, continuando sendo Garrincha, contando piada como ele gostava de fazer, porque muitos se enganam de ver a imagem dele como um cara burro, confundem falta de estudo com a pessoa confunde instrução de colégio com inteligência. Ele não tinha instrução de colégio, mas ele era um cara profundamente inteligente. Se a gente pegar as entrevistas, depoimentos de quem conviveu com ele, formas que ele saía até com muita elegância de perguntas indiscretas, sem atacar o repórter, que era infeliz numa pergunta, e ele conseguia sair sem chocar o cara. Isso é elegância, né? Isso é você saber articular ali em poucos segundos uma boa resposta. Isso não depende de estudo, passa por aí. Então, eu acho que isso aqui, ele estava não só buscando o lado financeiro, mas a expectativa do personagem renascer. Ele achava que ele ia, a qualquer momento, por encanto, talvez por um ancestral espiritual, incorporar o personagem. Uma história muito interessante que eu li em um dos livros, que uma vez um repórter chegou para ele e falou assim: mostra aquele drible que você fez em cima do Russo, em 58. Faz aqui pra gente. O cara botou a bola na mão dele. Mostra, como é que você fez para passar pelo cara? Ele falava: eu não consigo. Se botasse a bola aqui, ele não ia conseguir fazer o movimento aqui pra gente ver. Aquilo era um momento era a necessidade de ultrapassar a adversidade, que inspirava o movimento, e ele acontecia dentro do campo. Mas se botasse ele sozinho, não tem drible. Então, ele acreditava muito nisso, eu acho, na parte da inspiração. Então, quando ele começou a perceber que ele estava perdendo a inspiração, perdendo a capacidade de ser o Garrincha, ia ter que ser o Manuel o resto da vida, isso foi muito pesado. Então, quando ele aceitava, eu li um relato recente, que às vezes ele ia jogar no interior de Minas ou no interior de Mato Grosso, aceitava um pequeno cachê, ia para a rodoviária e pegava ônibus, ia sozinho para o jogo, pegava o cachê lá, torrava com os amigos e voltava numa crise de saúde pior do que foi, e sem dinheiro. Então ele tinha que buscar o próximo, ele tinha que tentar recuperar o que perdeu na última ida. Então acho que a vida dele foi sempre essa luta para recuperação, recuperar o que perdeu. É muito interessante, né, essa fala do senhor, né? É uma explicação, né, que... Uma tese. É a sua tese, perfeito. A sua tese é uma tese que talvez nenhum paugrandense, pessoas que conheceram o Garrincha, né, eu não o conheci, né, eu era criança quando eu o conheci, assim, nunca conversei com ele, né, eu ouvi ele falar. Mas essa sua tese, ela é sensacional, porque a gente nunca ouviu ninguém aqui na nossa região falar sobre esse assunto, né? Isso que o senhor acabou de falar aí, esse renascer, essa coisa, em algum momento vai acontecer. Ele tinha essa esperança, né? Então isso aí é muito bacana mesmo, muito... Pô, parabéns. É a forma que eu vejo. Eu estou começando a me aprofundar nisso, né? Vai ser com uma coleção, mais uns detalhes. Os livros contam muita coisa e a gente está aqui para trocar experiência, porque aqui eu estou vendo muita coisa também que eu nunca vi. E só as pessoas locais podem me contar, como você pegou a foto aqui e falou: isso aqui foi ali, isso aqui é ali, isso. O estrangeiro que sou eu, sim, chegando a essa nova pátria,
nova família, né? Eu espero ser recebido, estou sendo recebido como mais um membro da família paugrandense. Isso me enriquece muito, porque eu acho que vai ser uma troca mútua o tempo todo. Pô, muito bacana. Gente, olha só, eu ficaria aqui a tarde toda, o dia inteiro, falando sobre o assunto. Mas o tempo está se esgotando, né? E o vídeo, né? Essa coisa de você ter que fazer um vídeo curto é complicado. Eu queria que o senhor falasse mais, né? Agora, suas considerações finais. Eu tenho tanta coisa aqui para mostrar que eu queria que o senhor mostrasse, Mas tudo vai estar lá no museu. Eu espero que ele ocorra aqui, né? Que seja feito aqui em Pau Grande. E lá as pessoas vão poder, sem limite de tempo, ler sobre tudo, bater foto, filmar, compartilhar histórias, que é muito importante, né? Todos nós temos sempre alguma história para contar. E se alguém tiver em casa alguma peça que pertenceu ao Garrincha, alguém que jogou com o Garrincha, ou conhece alguém que queira ajudar a participar desse projeto, nós estamos abertos, né, a fazer aquisições, a enriquecer o acervo, né, porque certamente aqui no bairro deve ter muita coisa por aí de avós, de tios, e é só procurar o Cláudio aqui no Bar do Negão, que nos recebeu maravilhosamente bem, né? Já estivemos aqui 3 vezes e me sinto em casa. Então, se alguém tiver alguma peça, só trazer, falar com ele, tem nosso contato direto e vai ser um prazer enriquecer o acervo com uma peça local. Agradeço, Eduardo, pela oportunidade. nada, a gente está aqui para isso. Nós temos que engrandecer não só a nossa cidade, como o nosso nome maior, né? Que é Garrincha. E espero ansiosamente a sua volta para o Grande, definitivamente, para o senhor vir morar aqui. O senhor tem que comprar alguma coisa e vir morar aqui. Pela paixão que o senhor tem, é perto do Rio de Janeiro, não é longe. Sim. Né? O senhor pode vir aqui, o senhor será muito bem recebido. Como sempre tem sido. Tá bom? Senhor Alex, muito obrigado pela sua... Obrigado a você pela sua vida. oportunidade. Olha, gente, tem tanta coisa pra gente... Vira pra cá, corta pra mim. Gente, tem tanta coisa para mostrar, entendeu? Que ele trouxe tanta coisa aqui pra gente, né? E a gente, infelizmente, não teve como dar sequência, mas em outras entrevistas faremos. Falou, senhor Alex? Gente, obrigado, tá? Daqui a pouco tá na rede.